Boa tarde, amigos. Estamos abrindo nosso preliminar, a imagem do futebol aqui na nossa Ubra TV. Vamos juntos até 1h45 da tarde. Você nos acompanha também no Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Rec, canal 21 da NET, 48.1 digital e 19 da TVN. facebook.com/Luiz Carlos Rec, Luiz com Z, Carlos Resch, para o mundo todo. Nós estamos aqui com gente graduada do nosso futebol, Eduardo Pires, jornalista já bastante conhecido, o Maurício Freitas, que está aqui conosco sempre, e o Luciano Oxman, que é vice-presidente da Federação Gaúcha de Futebol, mas vai ser o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, sucedendo o Francisco Noveleto. Aqui, ali, acolá, se ouve que pode ter oposição, mas eu tenho para mim que depois do trabalho que o Chico fez, e não é campanha aqui, né? Na verdade, quem manda é o Luciano. Ele manda o Luciano. Depois do trabalho que o Chico fez junto com o Luciano, quem o Chico colocar a mão vai ser o presidente. Pode ser que surja oposição e tal. Como não tem candidato declarado, isso que eu estou fazendo aqui não é campanha. Eu acho que é líquido e certo que o Luciano será o presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Ainda tem um bom tempo, né? O Chico fica até o final do ano que vem? Sim. Primeiro, boa tarde. Boa tarde, vocês. Já está rolando a bola. É uma aqui, alegria, um prazer para mim estar mais uma vez aqui contigo, Rec. Até as últimas... Vou publicamente me desculpar contigo, porque recebi uns 3 convites aí nas últimas semanas e tive que declinar. Que tava mascarado, tive que declinar e hoje escapamos por pouco, Rec. Meu filho acordou um pouco adoentado aí, mas eu digo, não vou deixar de ir lá para conversar um pouco, Rec. Mas é isso aí, o nosso mandato é até o final do ano que vem. As eleições têm que ocorrer no primeiro semestre de 2019. Então a gente vem trabalhando, a gente vem conversando aí com alguns clubes, mas fundamentalmente não se pensa em eleição na federação, né? A gente está tocando o nosso projeto interno lá, as nossas competições, e quando for o momento a gente vai tratar desse assunto. Eu tenho muito contato com os clubes do interior, né? E com dirigentes, treinadores, jogadores. A gente observa, claro que tem uma discordância aqui, outra lá, mas no contexto geral, acho que o Noveleto e o Luciano Oxman vem fazendo um ótimo trabalho para os clubes do interior. Claro, tem a competição no segundo semestre, ela é deficitária, a gente sabe disso, e não é só aqui no Rio Grande do Sul que é deficitária. Também tenho alguns clientes na área do futebol em São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, é a mesma situação. É a mesma situação. O futebol no interior, sem estar disputando séries B, A, B e C, é uma situação horrorosa. Então, a Federação Gaúcha de Futebol faz o que dá para fazer. Por exemplo, o segundo semestre, né, Luciano? Não sei se é assim ou se vai ser assim, como foi no ano passado, paga-se a arbitragem. É, isso que eu ia mencionar. Assim, a gente tem ainda uma situação que a Federação Gaúcha ela arca com as despesas de toda a competição. Seja a competição no segundo semestre, e a despesa que eu menciono é arbitragem, taxas de administração, são as taxas de contrato, tanto da Copa do segundo semestre, quanto da divisão de acesso, quanto da segunda divisão. E já alivia. E para os clubes... Mas então o clube entra e na primeira divisão também. O clube entra com o pagamento de impostos sobre essas taxas e os salários dos atletas. Né? E salário e deslocamento. E a Copa do segundo semestre, a gente procura regionalizar elas. Tá, a federação vive do quê? De transação de jogadores? Não, na federação não recebe transação de jogadores. Não, por exemplo, pro exterior e coisa, quando há de Grêmio. É que tem uma taxa pré-fixada já sobre isso. Não, estou dizendo, sobrevive do quê? De taxas. Taxa de borderô, que recebe de Campeonato Brasileiro, recebe de Libertadores. O Gauchão se faz um pacote, especialmente com os clubes, eles pagam no início da competição um valor fechado e abarca tudo isso, os registros de contrato. Se não paga, não joga. Se não paga, não joga. Registros de contrato, essas situações, percentual de 5% sobre a arrecadação do televisionamento da primeira divisão, e assim a gente vai indo. Mas esse percentual é cobrado inclusive dos clubes do interior ou só da dupla? Não, no Campeonato Brasileiro, da dupla, evidentemente, são as que jogam. No Campeonato Gaúcho, a dupla paga o percentual e os clubes do interior, normalmente, a gente acerta com eles um pacote pelo campeonato inteiro e não sobre o borderô, que a gente sabe que muitas vezes sobra muito pouco do borderô. Então, é uma conta que, para eles, inclusive, é muito mais vantajosa
do que se fôssemos cobrar efetivamente as taxas de borderô, a taxa de registro de contrato, essa situação toda. B e C nacional também, né? Sim. Juventude, Brasil. Também. Aliás, que bom, né? Ontem, Duas finalmente, grandes os dois vitórias, ganharam. né? Poxa vida. O Importante. Juventude ganhou em Campinas da E o Ponte Preta. Juventude está a 4 pontos. 4 pontos. 4 pontos do G4. É isso aí. 2 vitórias. Com uma campanha que não empolga tanto, mas ainda segue com boas Mas a chances. gente tem que estar, nós estamos de olho também na campanha corrida. do Ipiranga aí, porque andou 3 da beliscando. classificação, Juventude. 3? 3. O Ipiranga andou beliscando até a ponta de cima e hoje está numa situação um Mas pouco complicada na Série se manter. C. Então nós temos O Márcio Nunes final lá, da- é um dos meus clientes também, eu tenho conversado com ele, é um grupo bem jovem e o Ipiranga ele formou esse grupo para disputar, buscar a elite do futebol gaúcho, que não conseguiu, mas manteve esse grupo aí, não acrescentou jogadores de renome e tal, não, manteve para ficar na Série C. Tem um jogo agora decisivo com o Cuiabá, né, que faz uma das melhores campanhas, que é o técnico, o Itamar Schulli é o treinador lá Exatamente. do Cuiabá. Bom, a dupla Grenal joga amanhã, o Grêmio joga às 7h30 e o Internacional joga às 8h. O Grêmio joga em Porto Alegre contra o São Paulo, torcida colorada toda torcendo pro Grêmio. E depois... Ah, não, Rec. Vai ser claro. Capaz. Mas é óbvio. Não acredito. Tu acredita mesmo O Rec nisso? Eu também. acredito, acredito. A torcida colorada toda ela, 95%, 5% secando ou querendo um empate, acreditando que o Internacional possa ganhar do América Mineiro. Eu acho que vai dar um empate amigo lá em Minas Gerais. Tomara que o Internacional até consiga ganhar. Não, o Inter tem mais time, né? Tem mais time, deve ter a iniciativa, vai estrear o Adilson Batista, que há muito tempo está fora do futebol. Baita cara, mas não dá sorte. O América perdeu o Serginho, que era o seu melhor jogador, perdeu o seu técnico e, pelo jeito, perdeu os cadernos, porque estava numa situação estável na tabela de classificação e agora é o primeiro que estaria sendo rebaixado. Eu estou brincando aqui, mas se der essa combinação, o Grêmio ganhando e o Internacional ganhando, o Internacional será vice-líder ao final da noite de amanhã, independente do que vai conseguir o Flamengo. Se não me engano, o Flamengo joga fora contra o Santos. Na Vila Hoje? Belmiro, hoje, né? Hoje. Então, hoje, se o Santos ganhar, o Internacional pode terminar a 1 ponto da liderança se ganhar amanhã. Tudo C e tudo na melhor das hipóteses para o Inter. Quem diria, né? E o Grêmio precisa da vitória contra o São Paulo, até para fazer depois que bem entender o campeonato. Senão daqui a pouco é o seguinte, né? Patina, uma hora que não vai poder colocar os titulares, vai ficar obrigado a colocar os E titulares. essa hora tá Então, logo ali, né? O Agora em Grêmio agosto tinha que ter mesmo já ganho vai do Vasco. ter. O Grêmio tinha que ter ganho do Vasco e Mas teria muitos ganhado. desfalques, né? Contra O do Vasco até não. Tinha o Kahneman, o Bruno Cortez e o Maicon. É que o Maicon sozinho já é muito desfalque. O Maicon, por não ter o Arthur, pesa muito, né? Tu não tem o meio campo todo praticamente do Grêmio, né? O Maicon e o Arthur. Se tem só o Maicon, ainda dá uma... Você acha Embora que- o Cícero tenha feito uma boa partida. Você acha que o Maicon sem Arthur é Bochecha sem Claudinho? Não, eu acho que o Maicon tem o melhor passe, inclusive, do que o Arthur. O passe do Mas Maicon... não precisa dos dois? Acho que não. Será que o Cícero poderá ser Arthur? Jamais. Pois é. Eu estou dizendo da função, não estou nem dizendo da capacidade. Capacidade não dá para... O Maicon esse ano estava melhor. fazer o métier. Não, acho que não. O Maicon esse ano estava melhor que o Arthur, antes da parada do Mundial. Sem Isso dúvida. é inegável. Não, isso é E ano passado jogava sempre ou Michel ou Jailson e Arthur, ou Michel ou Jailson e Maicon. Inclusive na final da Libertadores, né? Mas é que depois... Foi Arthur e Jailson. E Jailson. Mas depois que os dois jogaram juntos e afinaram tão bem, mudou o sistema de jogar, já se vê. O Grêmio ia liberar o Jailson, campeão da Libertadores da América, para o Santos, por, claro, um baita dinheiro, 12 milhões. O Michel não consegue voltar, olha... Mas que Sei. eles jogaram bem, mas que grande teste eles tiveram, Rec? Eles jogaram o primeiro semestre contra quem o Grêmio jogou no primeiro semestre? Não, mas não importa, a qualidade deles é inegável. E aí É que assim, os dois estavam na lista do Tite. mas- Bem, a lista do Tite era meio frágil também, né? Ano passado, o Grêmio foi muito bem, conquistou as competições com um volante mais fixo e um que sabe jogar. O problema é se o Michael vai conseguir ser esse que sabe jogar, porque ele tá mal fisicamente. Ele tem algum problema. O jogador volta de uma parada de 30 dias. Ele voltou a treinar no meio dessa parada, treinou 2 ou 3 dias, parou de novo. Aí ele volta numa partida, na outra já não tá Tem um relacionado. problema Ele sério. tem problema.
Esse é o maior problema, é se o Grêmio vai conseguir contar com o Maicon. O Maicon não dá sequência, não joga 10 partidas seguidas. Não joga? Não tem condições. Não joga. Agora, Luciano, vem aí essa competição do segundo semestre que está meio ameaçada, os caras não queriam jogar, de uma hora para outra de 10 pulou para 22. O que houve? Vocês deram uma cutucada? Não, é que na verdade a nossa expectativa desde o início para essa competição. Ninguém tem obrigação de jogar? Não tem. Não deveria ter. Não, por questão financeira. A federação não pode ter interferência na gestão do clube, né? Para jogar uma copinha. Para jogar uma Copa. O que me parece, assim, que gerou indiscutivelmente uma atração nessa reta final para a competição foram, para mim, dois fatores. Primeiro, Zequinha ganhando a vaga. O Zequinha abriu uma vaga, indiscutível, mas a questão de se poder jogar com atletas da base sem limitação, eu acho que isso auxilia. E, indiscutivelmente, nós não podemos negar que ela dá uma vaga para a Copa do Brasil e isso representa R$500 mil de largada na primeira fase da Copa do Brasil. Se eu tiver um time em Lagoa Vermelha, portuguesa de Lagoa Vermelha, eu posso jogar? Se tu tiver afiliado à federação, com o departamento profissional tudo aberto e com as contas, com o teu departamento funcionando, tiver jogado. Tem umas vacas que eu tenho lá em Lagoa Vermelha. Não, mas assim, para o clube, eu sempre cito esse exemplo o São José já vem fazendo isso há bastante tempo, mas o Novo Hamburgo fez em 2016, por exemplo, disputou o Brasileiro da Série D e estava na dúvida se jogava a Copa no segundo semestre ou não, e jogou, mantendo uma base, e esta base foi campeã gaúcha em 2017. Com 7 jogadores que o time disputou, a Copinha não ganhou, perdeu para o São José, aqui no Passo da Areia, mas foi campeão gaúcho. A decisão de nós liberarmos também a questão de atletas da base foi muito nesse sentido, assim, para que, especialmente os clubes do interior, né, eles consigam montar uma base para se preparar para as competições maiores do ano que vem, seja o acesso, seja a primeira divisão. Onde é que vai jogar o Barra? Essa pergunta me foi feita pelo telefone aqui, eu vou encaminhar de novo. Eu sou chato, Nós respondemos, eu respondi. Onde é a sede do Barra? O Barra tem sede em Porto Alegre. Tem vários lugares. De Alvorada, porque é dissidente de lá. Já jogou lá no Vale do... Lá em Três Coroas? Três Coroas. Ele tentou jogar, vamos ser claro, ele tentou jogar na PUC, tá? Para esse semestre, mas a PUC ela não tem possibilidade de se jogar competição de nível profissional ali por todas as circunstâncias que rodeiam a PUC. Colocar tela. E até para jogar a própria Copa Internacional no final do ano já é um problema, porque eles não têm o vestiário adequado, enfim. E até ontem eu questionei essa situação do Barra e são duas possibilidades que estão surgindo, ou no São José ou no Sapucaense, possivelmente num desses dois lugares eles vão acabar jogando. A federação vai parar de aliciar esses jogadores que vêm aqui e passar para a grande Eu não sei do que você está falando, não é? Tá na flor e tal. Mas que coisa lamentável, né? Imagina, isso aí é um completo desconhecimento das coisas. É um completo desconhecimento da lei, né? E aí é a famosa terceirização da culpa, né? Agora, se a federação vai fazer uma competição para aliciar jogador, aí é demais. A culpa nunca é nossa, né? Não, a culpa é sempre dos outros. Os juízes experientes, na verdade, eles têm que demonstrar para lá. Para o torcedor de lá e tal. Mas e vocês têm informações se eles entraram na FIFA? Chegou algo para a federação? Não. Porque a federação é a primeira que recebe, né? Esse tipo de notificação. Não entraram? Não, desconheço. Eu não recebi nenhuma informação a respeito dessa ação. Mas ela, se acontecer, o caminho natural do processo é FIFA, CBF Federação Internacional. Passa pela federação para chegar no clube, né? Quer dizer, então o Inter ainda não foi acionado, se você não tem conhecimento. Não tem. Sabe que eu li um depoimento de um jornalista, eu ouvi na Rádio Grenal, que até então não era tão famoso lá o Sarrafiori. Ficou famoso por causa dessa competição, tanto é que o Huracan brincou com o negócio. Vai lá, joga. É um guri bom e tal, um guri legal, mas vamos esperar. Esperaram, pagaram para ver. Bom, o Grêmio contratou o Martin Chaves aí, todos nós estávamos esperando um maravilha.
Deu nada. Devolveu até. Mas e esse caso do Sarrafiori trouxe já alguma preocupação especial, alguma dificuldade para trazer equipes para a Copa do final desse ano? Não. Na verdade, assim, Maurício, é bom ter esse espaço também, porque quando nós, se você lembra, essa competição ela era um campeonato brasileiro. Sim. Ela tinha os 20 clubes da primeira divisão e houve um momento em que nós optamos, então, por fazer ela de nível internacional. E a gente se resguarda, ou procura se resguardar de todas essas situações com os clubes de fora, porque os clubes vinculados à Confederação Brasileira, nós temos como controlar vínculo, essas situações, através do BID. Os clubes de fora, a forma como nós encontramos de salvaguardar essa situação, até para que não venha um menino que não tenha vínculo, alguma situação, a gente pede a listagem dos atletas com todos os seus dados pessoais, passaporte, essa situação, uma declaração firmada pelo presidente do clube de que eles mantêm vínculo profissional ou federativo com o clube na sua associação local, e também um atestado médico para cada um, para que demonstre que eles tenham capacidade e aptidão médica, clínica, para participar da competição aqui. Essas são as circunstâncias que a gente procura se salvaguardar. Agora, a questão contratual, se vai vencer, se não vai vencer, bom, isso aí eu não pergunto nem para os daqui, não vou perguntar para os de Mas fora. aí tá, Mas pra isso não veio legal, ele veio legal para cá. Não precisa isso a Federação Gaúcha de Futebol, né? Isso tem 500 mil empresários que sabem de todas essas informações e já vão nesse torneio. Quantos torneios a gente observa? Tem vários aplicativos, sites, enfim, que tem essas informações abertas a todo mundo. Poxa vida. O BID da CBF, que é o mais, que é o interno, aqui a gente tem telefone. Mas o empresário está cheio em tudo que é, em todos os mas objetivamente, sim, nós não tivemos nenhuma objeção com relação a essa situação, assim, é uma competição não que vou é séria, não vou participar porque não teve problema, nada. Pelo contrário, já tem clubes que não puderam vir e que estão pedindo para vir. Agora, a lástima que aconteceu esse ano foi o Gaúcho, né? É uma pena. Porque ganhar de 7-1 um jogo e ter que entregar a classificação assim... Eu vou te dizer assim, eu vinha no caminho aqui pro teu programa, eu vinha pensando assim, pô, o que nós vamos conversar? E o REC lá disse, pô, o assunto do Gaúcho deve entrar na pauta, né? E efetivamente é uma pena, né? Mas assim, ainda tem, enquanto tem bambu, tem flecha, né? Eles estão recorrendo ainda. Mas se já é um jogador que estava terminando o contrato. Não, ele é amador. É um jogador que não tinha mais idade para ter o contrato amador. Ele precisava ter contrato profissional. É isso aí. Depois ele tinha 21 anos. Tem, né? 21 anos. É parecido com isso. A situação é parecida com essa. Não é bem essa. Ele tinha encerrado o vínculo dele já. Segundo informações processuais, ele não é mais amador. Ele não teria o vínculo nem de amador e nem profissional. Não foi uma situação de que ele... É porque ele não teria... Eu tô assim, ó, eu tô passando informações de processo e sem fazer qualquer juízo de valor, né? A informação que se chegou para nós, através da abertura do processo, é de que ele não teria nem o vínculo, nem o de amador e nem o de não podia ter mais, né? Porque o vínculo de amador só pode ir até os 21 anos, não? Não tinha mais nem amador nem profissional. Mas ele não... No dia se ele tivesse vínculo, ele tinha idade ainda para jogar com o de... Algumas partidas que ele jogou, ele ainda estava dentro da idade. Uma semana antes, um dirigente do Rio Grande me mandou uma mensagem: vai dar problema pro Gaúcho. E eu pensei, coitado do Gelson, né? Porque o Gelson é um baita cara. A comissão técnica... no presidente que eu nunca tinha visto igual. Eles foram desligados ontem, a comissão técnica, o Gelson contratou o treinador do Tupi, né? Como é que é o nome dele? Fabiano. Não, mas o presidente não pediu demissão? O presidente mas pediu... agora é outro presidente. Ele não ficou com o Gelson? Não ficou com o Gelson. E ele tá no... E o Rosa assumiu a diretoria de associado, alguma coisa. Ele segue, ele deixou o cargo de presidente, mas ele segue numa direção... O Luciano, tem umas coisas loucas, né? O Diego Real trabalha conosco lá na Rádio Granal, me disse que o presidente às vezes trabalhava com gandula. Mas isso acontece muito no não, mas é que o Roso tem uma... o Roso tem uma característica, assim, de querer efetivamente abraçar muita coisa. E ele efetivamente, ele... Deve ser um cara bom. Em algum momento ele já deve ter, se não atuado como gandula, efetivamente, faltou um gandula, uma bola lá. Não é que o Diego Real chamou a atenção deles.
E aí, no final do jogo, ele foi lá se apresentar como presidente. Mas o senhor não era o que estava repondo a bola. Mas que eu já vi no Novo Hamburgo o presidente servindo cachorro quente no intervalo. Não, mas aí tudo bem, aí tá arrumando uma grana e tal, buscar a bola. O Gandula tá buscando uma grana também. Mas antigamente o cara que ia buscar a bola chamava de marrecão, aí o presidente não pode ser um marrecão. Não, isso aí é lá em Lagoa Vermelha. Isso é lá, não, mas eu sou do tempo do marrecão, né? Mas talvez aí tenha sido... Não é só em Lagoa Vermelha. Talvez Lagoa aí... Vermelha Foi no jogo que o Luciano foi assistir lá da Portuguesa. Talvez aí tenha sido o problema do gaúcho, né? Eu não sei se efetivamente, se ele não tinha um executivo, alguma coisa. Eu estou dizendo que efetivamente ele é um cara que ele contribui muito pro gaúcho. Mas abraça E se precisar fazer de Gandula, ele vai fazer. Não é ele que está organizando a construção de um novo estádio? Já está pronto. Tá, mas aí tu economiza 1.000 por mês ou 2.000 por mês jogando novo estádio. de um funcionário para controlar muito... a vida dos jogadores e vai fazer estádio novo? Ou daqui a pouco bacana, tinha um funcionário que estava com essa incumbência e não fez. Né? Bom, a gente não sabe, é tudo especulação, né? É tudo... Mas pegando esse o caso... Novo Hamburgo, Maurício, em 2014 foi eliminado da Copa do Brasil por um problema no contrato do Preto. Muito semelhante. Já tinha acabado o contrato do Preto, não foi feito uma prorrogação. Mas não foi essa que avisaram o Novo Hamburgo? Não, foi. Bom, avisaram antes do jogo. Tava lá, foi. E avisaram e o Novo Hamburgo botou igual. É que assim, ó, aparece um asterisco ali, ó, no jogador, olha. Tá aparecendo lá da CBF um problema. A CBF trabalha com uma pré-súmula. E aí foi avisado. Quando você coloca o número do bid do atleta ali, já está interligado com qualquer situação, ou de amarelo, vermelho, ou TJD, informa para o clube de que o atleta não estaria apto. E naquela oportunidade, eu acho que algum dirigente do Novo Hamburgo matou no peito e disse, não, o sistema está errado, ele pode jogar. E o Preto fez uma grande partida. E o Preto ganhou, foi uma baita, eu estava naquele jogo lá. E tem alguma possibilidade da federação começar a utilizar um sistema desse? Sim. Isso é importante. Sim. Nós já, na verdade, assim, já tem algum tempo que a gente vem trabalhando em cima disso. E faz uns 15 dias, assim, que até o presidente me deu uma cobrada nessa situação, porque nós estamos buscando o mesmo sistema utilizado pela CBF, ela disponibiliza para algumas federações. E ela está trazendo para dentro aqui da nossa federação e a gente... possivelmente a nossa ideia talvez no Campeonato Gaúcho a gente já conseguiu utilizar esse sistema de pré-súmula e aí essas informações não vai tirar do clube a responsabilidade, evidentemente, de controlar cartão, controlar pena de TJD ou de STJD, mas indiscutivelmente ela vai te dar um alerta para te dizer, como é o caso do Novo Hamburgo. O meu sistema está dizendo que tu tem uma pena para cumprir. Quer botar? Se tu tem ou não, tu foi avisado. Eu tô te dizendo aqui. O sistema aparece assim, tu bota o bid do atleta, ele vai aparecer o vermelho ou verde. Se ele não der verde, ele tem algum problema, ou de contrato, ou de suspensão, alguma situação assim. O Inter é que pediu para viajar tanto na Copinha? Não. O Inter até nos informou logo próximo à reunião que ele estava confirmado na Copa, mas que ele não se faria presente lá por uma circunstância do rapaz que compareceria para representá-lo na Assembleia. De última hora, enfim, mas também a gente procura fazer um equilíbrio junto com o Grêmio. O Grêmio já ano passado já viajou bastante. E esse ano acabou o grupo um pouco mais distante caindo para o Internacional. Eu acredito para a Grêmio Internacional levar o seu nome para o interior, por exemplo, lá para São Borja. Quantos anos São Borja... Melhor, 3 Passos também. Quantos anos São Borja não vê o Internacional... Eu até São Borja e Santo Ângelo. Imagina. Nós conversávamos aqui antes do programa. O interior é uma festa. O Inter vai para Carazinho também, né? Tá no grupo do Inter, o Carazinho. Sim, E nós conversávamos antes, né? Houve um ano até que o Grêmio pediu para que fosse para mais longe, para justamente fazer essa situação de levar o clube para onde normalmente ele não tem jogo. Ano que vem teremos a Copa Beto Campos. É um momento, é uma tristeza, assim, né? Uma situação que nos pegou a todos. Foram 2 notícias tristes para o futebol gaúcho, né? Uma atrás da outra. Embora o presidente Poeta já com idade avançada, né? Eu conversei. Não, mas que é engraçado. Na quinta ou sexta-feira da semana passada, eu conversei com o presidente
do Farroupilha, acerca de umas prorrogações de contrato que eles estão querendo fazer, porque houve uma pequena paralisação em razão dessa situação do Gaúcho, e ele disse: Luciano, eu gostaria que vocês viessem quando for a final aqui a Pelotas, porque eu estou com vontade de fazer uma homenagem ao presidente poeta e junto com vocês, porque ele gosta, porque ele está bem adoentado e eu tenho medo de que não dê muito tempo, assim. Então, ele já, naquele momento, ele já tinha. E a questão do Beto, efetivamente, né, um rapaz jovem, atuante, com 53 anos, né? 54. Sempre que é a minha idade. Né? E nos pegou todos, nos entristeceu muito, né? Mas o presidente, de alguma forma, já o homenageou, né? Autorizando, utilizando a prerrogativa que consta no regulamento da Calçada da Fama lá do nosso futebol gaúcho, nós já estamos providenciando uma pedra com o símbolo do Novo Hamburgo e o nome do Beto para homenagear ele lá. Até sugeri à direção do Novo Hamburgo que colocasse o nome da sala da comissão técnica, Sala Beto Campos. Uma homenagem singela. Né? Dificilmente nos próximos 20, 30 anos o Novo Hamburgo vai conseguir uma coisa tão expressiva. O Novo Hamburgo e talvez o futebol do interior. Né? E da forma como foi também, né? A gente tem que lembrar a campanha que fez o Novo Hamburgo naquele ano também, né? Extraordinário. Não foi uma situação que caiu no colo. Não caiu no colo. O Novo Hamburgo, em qualquer uma das fórmulas que se considerasse para o campeonato, ele seria campeão. Pontos corridos, mata-mata, tudo ele ganhou. E o Beto Campos estava muito próximo de voltar. Eu fazia assessoria para ele também, então estava muito perto mesmo. Foi um baque tremendo. Sabe que ontem o Vinícius Brito sugeriu que ali onde tem a homenagem dos clubes ali na federação se colocasse. Então foi uma coincidência. Porque assim, para fins de regulamento da calçada, a gente procurou valorizar os atletas, né? Porque você sabe como é que é, senão vai vir só só de dirigente. Então, para se ter direito a colocar nome de treinador ou de dirigente, você tem que ter mais de 4 pedras através de um título nacional ou internacional. Ter feito realmente a história. Ter feito, mas o regulamento autoriza o presidente em situações outras a prestar essa homenagem, e o Noveleto, durante o congresso da Copa, ele não titubeou e já autorizou, e a homenagem já está sendo preparada. Bom, hoje amanhecemos já à noite, ontem dormimos com a informação de que o Tite tinha acertado com a Confederação Brasileira de Futebol. Vou te dar não é de cocheira nem nada, mas que coisa boa que ele assinou, mas a informação que eu tinha ontem é de que havia uma situação com relação a termo de contrato. O tamanho do contrato? Tamanho do contrato. Sim, porque eles querem atrelar o resultado da Copa América, né? Não é nem isso. É a legislação que não permite o prazo de contrato que o Tite queria fazer. Então, não sei como se resolveu. 4 anos? A lei do treinador fala em 2. 2 renovável por mais 2? Bom, renovável se a legislação não permite, não tem nem o que se debater, né? O técnico... O quê? Contrato de gaveta. Gaveta. Ou se estipula um contrato de 2 anos e uma multa, caso não seja renovado. Não, tem uma alternativa que tu pode fazer através de não relação de trabalho. Tu faz em relação civil, aí não tem a limitação. Agora o que está falando é em 60 milhões de 4 anos. Aí é mais de 1 milhão por mês. Que na verdade dá mais de 4 anos, né? Dá 4 anos e meio. 4 anos e meio. 4 anos e 4 meses. Agora. 4 anos e 5 meses. Porque o Mundial vai terminar no dia 22 de dezembro. Agora, Luciano, já que a gente está falando em estruturação, em melhorias e tudo mais, em crescimento, em modernidade, como é que uma Confederação Brasileira de Futebol funciona sem um vice de futebol, um diretor de futebol? Entregaram para o Edu Gaspar, que era um neófito, porque trabalhou em clube de futebol. Agora é uma fofocaiada desgraçada, que teve festa no Hotel da Seleção, que o Hotel da Seleção era uma querendo zona, derrubar o Edu. Que era uma zona. O pai do Neymar dizendo: te abre teu olho, que senão o Alexandre Matos vai tomar o teu lugar. Como é que se explica eu acho que
Assim, é que a formação, acho, da comissão, e aí inclui o Edu, acho que muito passou pela cabeça do Tite também. Não estou aqui defendendo... Estava exigindo colocar um cartão. Não estou aqui defendendo a direção da CBF, até porque não participei e nem soube não tive muita informação a respeito da formação da comissão. Mas eu tive a oportunidade de ser colega do Edu em alguns cursos, assim. Ele é um rapaz preparado. Se ele tem a capacidade de gerir um grupo de jogadores como um grupo muito heterogêneo como esse da seleção brasileira, daí são outras questões. Mas a fofocalhada, tu sabe melhor que eu, tu tá no meio do futebol há muito mais tempo, ela surge também quando o resultado não vem, né? Dizem que foi pior que Vegas. Se no dia 15 de julho o Thiago Silva, o Miranda, ou qualquer um desses que o Tite tinha escolhido para ser presidente, tivesse levantado a taça, o Edu era o melhor gestor de pessoas, enfim. Claro que a gente ouviu muitas coisas também, né? Mas no âmbito da fofoca, assim, e não foi nem de festa, tá? As informações que eu ouvi não foi nem da questão de festa, mas a questão uma questão muito de um grupo não muito unido, assim, meio cada um com seus propósitos, com seus propósitos individuais e uma situação. Mas esse era o grande trunfo do Tite. Deu certo nas eliminatórias. De unir, de aproximar e tal. Mas eu não duvido nada. Foi o pouco que eu ouvi, assim, disso foi essa situação. Mas não chega a lugar nenhum mesmo. Não ouvi nada a respeito de, como tu dissesse, sobre Vegas lá, enfim. Eu ouvi muito mais uma situação de que estava cada um uma situação mais dispersiva do que... Um pouco eu vou concordar com o Luciano. Aqui mesmo na aldeia se ouviu muito pouco de notícia vinda de lá, de bagunça, de hotel com frenesi lá, de sobe e desce, de gente... Muito pouco. Olha que eu li aqueles... As famílias estavam circulando. E alguns eu acho que exageraram na quantidade familiar que levaram. O Neymar tinha 30 pessoas. 70 pessoas. 70 no hotel, né? Mas vai ter família, Não, é família e churrasquinho. Olha, eu tenho 8 irmãos. Se levar tudo, não dá 70. É família e os parças. Os parças aqui perto. Toys, né? Como é que eles chamam? Não tem. Toys também, mas... Mas eu acho que não dá certo. Os toys também, os parças e os toys. É muita gente, o cara acaba se preocupando com outra coisa. Cara. Mas eu acho que também a fofocalhada surge quando a taça não vem também. Não estou dizendo que não tenha acontecido nada, né? Pelo amor de Deus. Mas isso é um pouco característica do nosso futebol, né? A concentração, o período de preparação foi tão liberal, com familiares próximos, porque se viu que em 2014 a Alemanha fez isso e deu certo, né? A gente tenta copiar o que o último campeão fez e acha que é a regra. É tudo igualzinho. A fiscalização é bem... Mas vamos como se precisasse. Vamos combinar que na Alemanha também não é muito diferente. Vocês não viram agora recentemente aí, o Ozil já disse que não joga mais pela Alemanha, porque quando ganha ele é alemão, quando ele perde ele é turco. Já deram... Não, é porque deram uma chegada nele. Pau nele lá também, e ele já disse que eu não jogo mais pela Alemanha também. E 4 anos atrás ele era que deram uma chegada nele também, porque ele tinha uma foto com o presidente da Turquia, então... Mas será que na próxima Copa teremos Messi e Cristiano Ronaldo? Olha... Se o Cristiano Ronaldo vai jogar até os 100 anos, eu acho. O Cristiano Ronaldo... com idade de futebol. Não, o Cristiano... Ele não tem aquela máquina lá... O Cristiano tem 33, só que aí faz teste físico e dizem que ele tem o físico de um jogador de 20, 22 anos. Eu acho que o Messi... Eu apostaria mais no Cristiano Ronaldo do que no Messi. O Messi, eu acho que... Por todas as circunstâncias, assim. Pelo que o Messi sempre decepcionou. E ele mesmo, eu acho. Ele, acho que não... Poxa vida, eu não consigo ser o Maradona. Mas daqui a pouco também tem aquela coisa, né? E a Argentina tem mais chance de... Não vai surgir outro Messi, mas tem chance de achar um outro 10 do que Portugal achar. Esse é o problema. Mas o Martínez, aqueles é ótimo. Meu de bala, cara. Muito bom. O jogador não foi utilizado na Copa de bala. O Martínez, você fala o Lautaro Martínez? Lautaro foi para Internacional. Era do Racing. Era do Racing. E foi para Inter de Milão. Pois é, por isso que eu digo que o argentino bom não vem pro Brasil. O argentino bom vai para a Europa.
Tá falando do Sarrafiore? Tô falando de qualquer argentino que venha. O Sarrafiore já foi pro Manchester, já foi. O argentino bom, pro Barcelona. o argentino bom, com 17, 18, 20, 21, vai pra Europa. O mais ou menos vem pra cá. Há exceções, né? Não é argentino, mas o Arrascaeta, por exemplo, que veio pra cá, teve destaque na Copa. Não foi usado ainda pelo trabalho. Não, a Copa nem muito. Não, mas quando ele entrou, ele jogou bem, né? Virou reserva do Uruguai? Não, mas porque o técnico tava meio louco, né? Não, louco não. Ele botava uma escalação a cada jogo, Rec. Não, ele não foi tinha. bem. Não, o técnico foi bem. Foi bem. Ele chegou aonde? Onde ele sempre chega. O Uruguai sempre chega ali, desde 34. Não, desde 50. 2010 foi quarto colocado. Por aí que ele chega. Quarto, tá entre os outros. Ele foi pior que o Brasil? Nas atuações? Não. E botando uma escalação por jogo. E se botasse uma escalação fixa? Se tivesse os titulares? Ele tem bastante recurso, o país é bastante grande. Já voltamos. Grêmio enfrenta o vice-líder São Paulo amanhã 19h30 na Arena, de olho na partida. O Renato realizou o treinamento fechado hoje pela manhã no CT Luiz Carvalho. Atividade para definir a equipe, principalmente o substituto de Bruno Cortes. Lateral segue sem treinar e está fora da partida. Marcelo Oliveira, improvisação ou mudança de esquema são as opções. Vê o que é ter jogador fraco. Né? Você está cogitando até de mudar esquema. Novo reforço para a posição, Juninho Capixaba. Ainda não teve um nome publicado no BID. André suspenso também está fora. Jael será o seu substituto. Léo Moura não treinou pelo segundo dia consecutivo e é dúvida. Por outro lado, a equipe vai contar com os retornos do zagueiro Kahneman e do capitão Michael. Também o Ramiro foi poupado. O Ramiro também não treinou. E o Jael também não participou da atividade. Também não treinou. Equipe só vai a campo confirmada 45 minutos antes da partida. A lista de relacionados também não foi divulgado, que está se tornando praxe quando existem essas dúvidas. Bom, então tem aí algumas dúvidas. O André não joga e está suspenso. É incrível isso, né? O André não joga. Ah, sim, agora entendi. O André não joga. Ele não entra em campo e toma cartão. E tá suspenso. É incrível. Grohe, Léo Moura ou Léo Gomes, Jeromel Kahneman e Marcelo Oliveira ou Léo Gomes, Maicon, Cícero, Ramiro, Luan e Everton, com o Jael na frente, o time do Grêmio. O Tricolor promoveu o meia Jean-Pierre ao grupo principal. O atleta tem 20 anos e estava atuando pela equipe de transição. Adiou um pouquinho, até pelo segundo Renato, mau comportamento fora de campo. Né? No Internacional, Colorado também realizou treino fechado hoje pela manhã. O Odair faz mistério no time que vai jogar contra o América. O Coelho, amanhã, às 8 da noite em Minas Gerais, estreia do Adilson Batista no comando do América Mineiro. Dourado suspenso está fora. Charles e Gabriel Dias disputam a posição. E aí eu vejo uma certa coerência. Pode ser que não tenha qualidade nos jogadores, mas no posicionamento, o Odair está tendo uma certa coerência. O nome de Jonathan Alves apareceu no BID hoje no final da manhã. Está relacionado, mas a tendência é que, obviamente, não comece a partida, porque já é reserva do Internacional desde a chegada. Né? Danilo Fernandes, Zeca, Danilo Silva, Cuesta e Iago, Charles ou Gabriel Dias, Edenilson, Patrick, Luca ou D'Alessandro, Nico Lopes ou Damião e Potker. Em princípio, Damião e D'Alessandro no banco. Fluminense anunciou a contratação do equatoriano Brian Cabeças. O jogador esteve na mira do Grêmio em 2016. Não. No Fluminense há horas que eles estão por um na cabeça, né? Já voltamos. Estava falando com o Luciano Oxman aqui, eu acho que o Chico vai tomar conta daqueles mortos lá, não tem nada na CBF. Madelomba Casas e Construção, casas de alvenaria e casas de madeira, financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou financiamento direto. É um bom negócio de qualquer maneira. Constrói casas em toda a região metropolitana e também no litoral. Olha essas casas teteias no litoral, né? Uma maravilha, o tamanho ideal. Madelomba.
Maior qualidade, melhores condições, mais informações 3596-1048 ou plantão. Pode ligar agora para o Fernando, 98631-7709. Visite o site para saber mais, Madelomba Casa e Construção, Casa e Construcão, no caso, sem o cedilha, sem o tio.com.br, uma casa mais linda que a outra, e tem também casas de madeira. A maioria de alvenaria, mas tem também casa de madeira para financiamento direto. Tem o Minha Casa Minha Vida aí, que basicamente é composto por casas de alvenaria. 98631-7709 para você ligar agora. Olha só que coisa linda essa de madeira também. Golaço. Assessoria ao consumidor defende consumidores na redução da prestação do veículo. Outros financiamentos também. Reduz de forma imediata 50% a prestação do automóvel. Ligue 0800 606 1616, consulta gratuita. Um cliente Golaço financiou o veículo com prestação de 950, caiu para R$ 475, vantagem inicial de 20 mil. Ligue agora, 50% de desconto na prestação do seu automóvel, 0800 606 1616. Se você, consumidor, quer acabar com os juros abusivos na prestação do veículo e outros financiamentos, redução imediata de 50%, ligue agora, consulta gratuita, 0800 606 1616, 0800 606 1616. Cliente Golaço com toda essa possibilidade aí. Bascaria, melhor pizza de Porto Alegre, nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, Comendador Caminha, 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 3061-6262, melhor custo-benefício de Porto Alegre. Hotel Embaixador, o mais tradicional de Porto Alegre, reservas 3215-6600, e-mail reservas@embaixador.com.br, dizendo que assistiu esse programa da nossa Ubra TV, o preliminar, ganha mais 10% de desconto em cima do desconto já habitual. Marque sua convenção para o Embaixador. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Liga agora, fala com a turma comandada pelo seu Wilson. 3466-6133, fache.com.br. Tchá. Quem foi o zagueiro mais complicado, o jogador mais difícil de superar que Jael já pegou pela frente? Lá vem a resposta. Eu falo para todo mundo. O zagueiro mais difícil que eu enfrentei até hoje é o Bressan. Você foi no jogo, ele não deixa o atacante fazer nada praticamente. Ele tá toda hora no cangote do adversário. Eu falo para todo mundo. Eu contrato hoje o Jael para meu procurador. Eu entendi. Um amigo desse aí. Não, mas ele quis valorizar o companheiro também, né? Valorizar o companheiro, né? Mas é bonito isso. Mas desdenham do Bressan, falam mal do Bressan, ele tá dizendo, cara, o Bressan é um bom zagueiro. Difícil é superar, fácil é superar o Kahneman, o Jeromel. Não, mas o Jeromel e o Kahneman não precisam dessa moral do Jael. O Bressan precisa. Não, se for na solidariedade, tu tô junto. Sempre é bom dar uma força pro irmão. Mas o Bressan não foi mal. Não, ele tá jogando o Bressan bem. Tá bem. Eu até brinco, o Bressan meteu faixa onde só Pelé meteu faixa. Foi só o Santos e o Grêmio de Bressan. Santos de Pelé e Grêmio de Bressan. É isso aí, Santos de Pelé e o Grêmio de Bressan. Mas ele não tem ido mal. Não, claro que nos não. jogos que até gol tá fazendo. E foi bem na final da Libertadores. Não, muito bem, por isso que eu fiz essa frase imbecil. Não, e falavam que era sempre, o Jeromel faz o companheiro, mas quando jogaram Kahneman e Bressan não foi mal também. Eu já acho que tem que ser Bressimito. Jeromito já tá em desuso, é Bressimito agora. Depois dessa frase do Jair é Bressimito. Depois dessa frase do Reggae, a gente pode subir as letrinhas já a gente sair, né? Luciano, tá fazendo campanha não? Não, é que eu tenho conversado bastante. Se isso é fazer campanha, eu tenho conversado muito. E aí, o que tu acha? Tá, não tem, mesmo que surja alguém, né? Tá, é que tá na mão dos clubes, tá? Não, acho que a gente não pode menosprezar ninguém, nem achar que tem páreo corrido. Valeu, obrigado Luciano Oxman, obrigado Eduardo Pires, obrigado Maurício, Eduardo Pires, grandes amigos do nosso Beto, né? Então, até a noite.